Meus queridos amigos, boa noite. Que Deus nos abençoe, nos ilumine. Reiterando o nosso pedido de que os interessados se inscrevam no canal do Centro Espírita Joana d'Arc, da cidade de Uberlândia, para mais um estudo do Livro da Esperança. Vocês se lembram? Aqueles que se interessarem, por favor, adquiram a obra. É uma obra fascinante, é uma obra de Emmanuel, pela psicografia do nosso amado Chico Xavier. Nós já estamos no 3º capítulo. E hoje vamos falar, meus amigos, de um texto intitulado Na Construção do Futuro. É esta obra aqui, para quem quiser acompanhar, para quem quiser ver e adquirir. Eu peço licença para fazer a leitura. Para aqueles que não dispõem da obra nesse instante, para que nos acompanhem, né? É mais didático, é mais pedagógico. E ao mesmo tempo, para reforçar o sentido da leitura daqueles que puderem fazê-lo, ou fazê-la, com sua obra em mãos. Na Construção do Futuro, este é o título. Nós temos dois fragmentos, ou excertos, aqui um de Jesus e o outro do Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus, lá em João, capítulo 18, 36, diz assim: Respondeu Jesus, : O meu reino não é deste mundo. João 18, 36. Agora, Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, item 3. Todo cristão, pois, firmemente crê na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta, e por isso mesmo falsa em diversos pontos. Para grande número de pessoas, não há a tal respeito mais do que uma crença balda de certeza absoluta, donde as dúvidas e mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo-o quando os homens já se mostram maduros bastante para apreenderem a verdade. Agora vem a elucidação emanuelina. Esperas pelos irmãos do caminho, a fim de te entregares à construção da terra melhor, e quedas-te muita vez em amarguroso desalento porque tardem a vir. Observa, porém, a estrada longa da evolução para que o entendimento te pacifique. Milhares deles são corações de pensamento verde, que te rogam apoio, e outros muitos seguem trilha adiante, inibidos por névoas interiores que desconhecem. Repara os que se renderam às lágrimas excessivas. Choraram tanto que turvaram os olhos, não mais divisando os companheiros infinitamente mais desditosos a lhe suplicarem auxílio nas vascas da aflição. Contempla os que passam vaidosos, sem saberem utilizar construtivamente os favores da fortuna. Habituaram-se tanto às enganosas vantagens da moeda abundante que perderam o senso íntimo. Enumera os que se embriagam de poder transitório. Abusaram tanto da autoridade que caíram na exaltação da paranoia sem darem conta disso. Relaciona os que asseveram amar, transformando a afetividade no egoísmo envolvente. Apaixonaram-se tanto por criaturas e coisas, cultivando exigências que deliram positivamente sem perceber. Anota os que avançam, hipnotizados pelas dignidades que receberam do mundo. Fascinaram-se tanto pelas honras exteriores que olvidaram os semelhantes, a quem lhes compete o dever de servir. Nenhum deles atrasou por maldade. Foram vítimas da ilusão que frequentemente se agiganta, qual imenso nevoeiro na periferia da vida, mas regressarão depois à verdade triunfante para atenderem às tarefas que realizas. Para todos eles que ainda não conseguiram chegar à grande renovação, é compreensível o adiamento do trabalho a fazer. Entretanto, nada nos justificará desânimo ou deserção na obra do Cristo. Porque, embora estejamos consideravelmente distantes da sublimação necessária, transportamos conosco
o raciocínio lúcido e libertado no sustento da fé. É um texto, como eu sempre tenho dito, de simplicidade franciscana. Mas não nos enganemos, porque nem tudo que é simples, nem tudo que é óbvio, ou melhor, nem tudo que é simples é óbvio. Emmanuel tem reentrâncias de pensamentos que tangenciam questões muito sérias e muito profundas. E o seu raciocínio livre, ele se enviesa, ou ele vai por caminhos absolutamente pouco originais, fugindo da trilha das obviedades tão comuns na Terra, não é mesmo? E é esse o desafio que nós temos aqui. Não ficarmos na superficialidade da expressão literária apenas, mas buscar no sentido dos seus pensamentos a significação profunda para uma interpretação diferente daquilo que já conhecemos. O que não contradiz as exortações de Jesus a partir nos evangelhos, nos seus evangelhos, nos evangelhos dos seus discípulos, segundo os seus discípulos, e também no pensamento de Allan Kardec, que deve ser sempre a nossa base fundamental para o entendimento das coisas da vida. Kardec é aqui o modelo exemplar para a sustentação da grande estrutura trazida pelos espíritos à Terra. E a partir daí devemos compreender as exortações, as análises e as assertivas muito profícuas de Emmanuel em todos os textos que ele elabora através das mãos sacrossantas do nosso amado Chico Xavier. Mais especificamente, através do capítulo, neste texto, o capítulo 3 do livro da Esperança, que é o objeto dos nossos estudos a partir de agora. Meus amigos, vamos lá. No sentido literal do texto, nós vemos aqui, e devemos até relê-lo, porque com mais cuidado, porque ele é simples, mas ele não é óbvio. Vamos entender que na construção do futuro ele nos apresenta, de um lado, a proposta do trabalhador na busca ou na realização de uma atividade nobilitante no campo do bem, em nome de Jesus, e, por outro lado, a expectativa que esse indivíduo tem, que esse mesmo trabalhador tem, em contar com a cooperação de outros companheiros na seara do Cristo para a realização da mesma obra. O nosso problema é que, muitas vezes, nós condicionamos o nosso esforço, o nosso amor, o nosso desejo de trabalho às circunstâncias que nos cercam. E, infelizmente, na Terra, aquele que dispuser de um ideal superior para a realização de uma grande obra em nome de Jesus, ou de uma obra em nome de Jesus, porque toda obra em Cristo, com Cristo, ela é nobre e grandiosa, aquele que busca realizar alguma obra, não pode se deixar condicionar pelas ilusões do mundo, a fim de não correr o risco que todos corremos na Terra de cair, digamos, nas ilusões ou nos equívocos das obsessões, das fantasias da Terra, de um mundo material que também tem as suas exigências e nos estimula nas tentações, nas nossas fraquezas e debilidades espirituais. Ninguém na Terra poderá se considerar indene de qualquer risco enquanto não atingir o porto seguro da vitória, que seria o domínio de si mesmo, através da fundação do reino dos céus no seu próprio coração. Aquele que não consolida em si mesmo as luzes e as bênçãos da verdade, da vida e da lei de Deus, não poderá se ufanar em tempo algum, em nenhum momento, de que já dispõe de luz bastante para servir de exemplo para alguém, porque no 99º passo, numa longa caminhada, ele pode sucumbir. Os erros, os acidentes de percurso acontecem sempre. Até Jesus percebeu esse risco e o administrou muito bem nas pessoas dos seus discípulos. Ele que poderia ter feito tudo ou ter contado com o auxílio de anjos ou de espíritos puros, veio à terra e convocou 12 homens, como eu e você. 12 homens falíveis. Ele, por exemplo, sabia perfeitamente das dificuldades de Pedro, de Simão Barjonas, que apresentava um caráter, digamos assim, embora fosse um caráter diamantino, mas muito embrutecido, muito aferrado aos princípios da lei.
trazia mesmo caracteres de preconceito em relação, por exemplo, às mulheres, algumas práticas ou condutas. Ele também compreendia, não foi por outra razão, pelo seu caráter falível, que negou Jesus 3 vezes, mas não foi julgado e muito menos culpado por Jesus por causa disso. Jesus sabia das limitações do seu discípulo e de todos os demais. Não foi uma vez apenas que Jesus advertiu Judas Iscariotes a respeito da sua ganância ou da sua fraqueza pelas riquezas transitórias do mundo. Ele, que era um excelente administrador, foi autorizado por Jesus fazer uma primeira coleta entre os amigos e os companheiros para as despesas materiais, porque elas existem, são necessárias e devem ser compensadas de alguma forma. Mas Jesus percebeu esta movimentação de Judas com muito temor e com muita apreensão, e o advertiu por mais de uma vez a respeito dos riscos da posse. E disse mesmo em um momento, isso se encontra inclusive no livro Boa Nova, que ele tivesse muito cuidado para não sucumbir ao peso das moedas na bolsa. Que ele não sucumbisse, que ele tivesse muito cuidado. É como se ele estivesse dizendo naqueles dias: Judas, cuidado, porque você vai me trair por causa do dinheiro. Mas não foi por causa disso, ele tinha ideais também. E não podemos julgá-lo do nosso ponto de vista. Mas Jesus não desanimou de ninguém. Das curas que realizou, das pessoas que foram curadas por ele, muito poucas pessoas retornaram ao seu convívio, ou então exemplificaram, né, as máximas que Jesus apregoava a todas as criaturas, porque a sua preocupação não era com corpos, era com as almas eternas, e ele falava para os espíritos eternos, para toda a eternidade, para que houvesse na intimidade do homem algo que pudesse conectá-lo às leis de Deus, ou ao reino dos céus, do que ele fala tantas vezes. Então vejam que Jesus dispunha, estava cercado por muitos homens. Então os riscos sempre acontecem. E quando ele coloca este indivíduo no texto, Emmanuel fala deste homem, de um lado, que se sente sozinho, digamos assim, por não contar com o apoio de outros companheiros. Por outro lado, ele mostra também que todos nós corremos esse risco. Podemos correr o risco de nos iludirmos, não é mesmo? Mas tem um detalhe. Aquele que já dispõe, segundo ele disse no último parágrafo do texto, de um raciocínio lúcido e libertado no sustento da fé, não terá nenhuma escusa ou justificativa para desertar da tarefa. Há muitos desertores, há muitos indivíduos que sucumbem, desertam, mas esse indivíduo cristão lúcido na fé, iluminado pelas bênçãos da fé, não poderá ter na sua intimidade nenhuma justificativa que o libere da responsabilidade de que foi acometido quando cometeu a sua deserção. Não é que Jesus irá nos punir por causa disso, ou que Deus seja um carrasco ditatorial que haverá de impor uma verdadeira tragédia ou maldição em nossas vidas. É que a própria consciência do trabalhador, agora iluminado, né, pelo reconhecimento, pelo arrependimento e pelo reconhecimento das suas culpas, se cobra. A própria consciência, ela se exige. E o indivíduo não haverá de se quitar perante a lei de Deus, ele não vai se sentir pacificado interiormente, enquanto ele não se quitar perante a lei de Deus. Ainda que ele se sacrifique ao longo de séculos, ainda que ele se coloque em conjunturas em contingências muito difíceis, ele não haverá de reconquistar a paz ou conquistar a paz verdadeira enquanto não se desincumbir das atribuições que a vida lhe deu. São os deveres que devemos cumprir. Nós não podemos fugir do dever. Emmanuel mesmo diz que ninguém queira, né, que nós carreguemos uma tonelada de sacrifícios. É preferível carregarmos uma tonelada de sacrifício a termos 1 segundo de arrependimento na vida. Aqueles que dispuserem de luz maior para entender o significado dos seus deveres, e eu não estou falando dos deveres profissionais, estou aqui falando do dever no sentido lato sensu, no sentido mais amplo possível, principalmente à luz da doutrina espírita, à luz daquilo que já sabemos a respeito do dever pela doutrina espírita. Aquele que tiver consciência dos seus deveres, deles não se aparte, porque poderá ser acometido de quedas maiores,
e as ilusões e os prazeres que buscar, afastando-se dos seus deveres, se desvanecerão como verdadeiras ilusões. E o que poderá restar, segundo Emmanuel mesmo nos diz no livro Pensamento e Vida, salvo engano, lá no capítulo 21, quando ele fala de dever, poderá sobrar a enfermidade ou então uma profunda frustração interna. Isso é muito triste. Há mesmo espíritos que se libertam do corpo, levando tremendas culpas pela sua deserção ao dever. Levam, saem do corpo e cristalizam no seu perispírito, no seu corpo espiritual, as chagas das suas próprias culpas. Como se quisesse se autopunir, demonstrando ao mundo a sua própria tragédia. E aqueles que tiverem olhos de ver, aprendamos com os erros dos outros, mas aprendamos também a nos levantar nos momentos de queda na terra. Carreguemos 1 tonelada de sacrifício se for necessário. Eu gostaria de citar aqui uma expressão, uma expressão de um amigo muito querido que talvez esteja nos ouvindo aqui, o professor Wander Parreira, grande inteligência, professor universitário, um grande educador. Ele deve estar nos acompanhando. Certa feita ele nos disse o seguinte, quando se referia, por exemplo, ao casamento: do meu lado da cama, eu não saio. Quem estiver insatisfeito que sai, mas do meu cantinho da cama eu não saio. Ou seja, é a obstinação, é o desejo, é a consciência da responsabilidade, não é mesmo? O que não significa que ele seja um ditador para se impor pela vontade a quem quer que seja. Mas é a demonstração translúcida da responsabilidade de um verdadeiro espírita que reconhece o seu dever e os seus compromissos espirituais na vida. Me parece que todos os estudos, o estudo apresentado por Emmanuel, indica, de um lado, o trabalho daquele que não pode desertar, porque já tem luz suficiente para compreender a responsabilidade que o espera, se isso acontecer. Mas, por outro lado, ele apresenta com muito respeito e compaixão misericórdia para com aqueles que desertaram porque não tiveram forças de suplantar as suas próprias ilusões na terra. E ele diz que essas pessoas que desertam não são maldosas, não há maldade nisso. Há uma ilusão. Muitos deixaram sufocar por quirelas, por pequenas coisas insignificantes, por bagatelas na existência. Se deixaram dominar, às vezes, por anos, pelos processos obsessivos da fascinação. E a fascinação pode se dar, ela se dá pela exacerbação das nossas concupiscências morais. Cuidemos das nossas tentações, das nossas fragilidades, das nossas dores morais, das nossas emoções. Cuidemos do coração, porque isso fere e machuca. Como dizia o espírito amigo lá no Evangelho segundo o Espiritismo, são pequenas alfinetadas que ao final acabam por ferir. Conheço mesmo indivíduos que depois de 30, 40 anos desertaram do movimento espírita, ou então abandonaram compromissos nobilitantes no lar por uma ilusão. Colocaram na cabeça que a sua alma gêmea não era aquela que ali estava ao seu lado, como se isso fosse possível. Seria uma outra que o chamou como canto da sereia lá fora. Porque, segundo ele dizia isso de forma fascinada, segundo ele dizia que ele tinha um direito de ser feliz. Em nome de uma desculpa, de uma justificativa dessa, os indivíduos se afastam, elas simplesmente vendem a alma ao diabo. E diabo aqui, no sentido, obviamente, simbólico, como aquilo que separa. Vem do grego, né? Diablos, separar. Aquilo que dissemina. E essa disseminação, essa divisão, essa dicotomia está dentro de nós mesmos. E o maior desafio está dentro da nossa própria alma. E Jesus, sabendo desse grande desafio na alma, nos propõe a fundação do reino dos céus exatamente aí, no coração do homem. Meus amigos, não é fácil. E Emmanuel nos pede muita paciência. O senhor Honório Abreu, grande presidente da União Espírita Mineira, sempre recomendava paciência, muito cuidado. A caminhada é longa, podemos sucumbir e cair, mas o importante é que nos levantemos sempre. Eu costumo dizer que o importante não é sermos equilibrados. É muito difícil ser equilibrado. Eu proponho que não sejamos equilibrados, que nós sejamos equilibristas. Porque quando estivermos nos desequilibrando, haveremos de buscar um novo ponto de equilíbrio para nos restabelecermos.
Não é importante saber se estamos errando muito. O importante é saber, não é. O importante é sempre renovarmos a nossa esperança, a nossa fé, levantarmos-nos e nos colocarmos-nos a caminho. Reconhecer os erros, arrependermos-nos, reconheço o que errei e tocar a vida para frente sem olhar para trás. A fim de que não aconteça conosco, simbolicamente, o que aconteceu com a esposa de Ló, que ao sair de sua casa olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. A estátua de sal representa simbolicamente a nossa cristalização. Errar é humano, mas não podemos persistir no erro, porque ao longo do tempo o erro repetido se cristaliza e se torna vício. E quando ele se cristaliza em forma de vício, fica muito difícil dele nos libertarmos. Fica mais difícil. A tarefa fica mais ingente. E a respeito disso, no sentido mais profundo, meus amigos, buscando então algum desdobramento para esta ideia, a partir da literalidade do texto de Emmanuel, e olha que estamos falando apenas da literalidade do texto de Emmanuel, e isso já dá pano para manga, né, para os nossos estudos, devemos compreender então que as deserções são comuns, que aqueles que estão, digamos, em condição de dificuldade íntima, nas lutas das próprias ilusões, podem muito bem contar, podem muito bem se associar a nós mesmos, porque não somos infalíveis, nós não somos perfeitos. Hoje podemos estar aqui na condição daquele que admoesta, e amanhã na condição de aquele que deve ser admoestado, orientado, esclarecido, porque errou também. Deveremos ter muita piedade, muita misericórdia para com os erros alheios. É uma proposta da caridade. Mas é lamentável que estas coisas aconteçam. Portanto, meus amigos, persistamos. Porque se podemos errar, se é possível errar, e se o erro acontece, é indispensável que reconheçamos que não há justificativas para aquele que já dispõe de luz ou de consciência dos seus próprios atos, porque as suas responsabilidades são grandes demais. Que ninguém tergiverse, e ninguém queira ser esperto demais para ludibriar a própria vida, porque mais cedo ou mais tarde seremos colocados nas mesmas conjunturas para as respostas indispensáveis aos desafios que nós mesmos criamos pela lei de ação e reação no passado. Ninguém fugirá da lei. E aquilo que não foi feito numa existência poderá ser feito em outra existência. Mas há esperança, porque Pedro, por exemplo, quando errou, se redimiu ao final da própria vida, quando amadureceu a personalidade sob o influxo magnético de Jesus, que nunca o abandonou do mundo espiritual. Vamos ver, por exemplo, Judas, que embora suicida naquela existência, se redimiu, por exemplo, como Joana d'Arc, a nossa mentora, a mentora do Centro Espírita, Joana d'Arc, se redimiu depois de muitos trabalhos. Ela não desistiu. O Espírito não desiste. Ele trabalha para a eternidade. E aquilo que não puder ser feito numa vida, poderá ser feito em outra. Mas não nos iludamos. Não pensemos que as facilidades serão as mesmas. Porque agora há uma convergência de possibilidades para que o trabalho aconteça, para que a atividade aconteça. E é preciso agarrar o momento para que o trabalho seja feito neste instante. Porque amanhã tudo pode mudar. O mundo é material, ele é transitório, nada é definitivo na Terra. Tudo é mudança. A única coisa definitiva é a indeterminabilidade, é a instabilidade de todas as coisas. E é bem provável que na futura existência, ou amanhã mesmo, as qualidades de que fomos, digamos assim, que nos foram concedidas pelo amor, pela misericórdia do Cristo, poderão não ser as mesmas. A saúde poderá ser abalada, a beleza poderá passar, a riqueza poderá mudar de mão, e é preciso aproveitar o momento. Ou seja, aquilo que Jesus recomenda, enquanto houver luz, caminhemos. E a maior luz de todas é aquela que se reflete pelo amor do Cristo por meio da doutrina espírita. É na presença do Cristo que devemos caminhar, meus amigos. Nós não negligenciamos, nós não desprezamos o valor da terra, o valor das bênçãos do mundo, porque também são de Deus, mas não devemos nos apegar a elas porque elas passam. E podemos restar apenas com a ilusão e com a frustração ou mesmo com a enfermidade. Pensando assim, precisamos reconhecer que o dever deve ser realmente cumprido rigorosamente. A vida não se dá sem disciplina. E a disciplina aqui representa não a castração da liberdade, mas o encaminhamento do nosso comportamento à luz de princípios redentores.
E me parece curioso, no mundo de hoje, a análise ou a dificuldade que as criaturas têm de submeterem a disciplinas ou a princípios basilares de boa convivência, de respeito. Hoje é bonito falar na cara, ter alteridade para falar o que se pensa. Eu sou assim, eu sou sincero, como se isso fosse uma grande vantagem. Mas ele não reconhece que pode estar machucando bastante. É preciso compreender que a disciplina não é uma imposição ditatorial de fora para dentro, mas é uma autoimposição da consciência para consigo mesma. E aí ninguém pode penetrar, senão o próprio indivíduo ou Deus. E Deus. Meus amigos, o dever, segundo Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, capítulo 21, é uma submissão, olha só que bonito, é uma submissão do indivíduo aos princípios da vida. Ele diz que é uma faixa de ação no bem concedida pelo Senhor da vida, pelo nosso Senhor. É bonito isso. E quando o indivíduo descumpre esses princípios, fazendo aquilo que ele quer e não aquilo que se deve, me parece que devemos esclarecer isso muito bem, porque Immanuel Kant, um filósofo alemão da cidade de Königsberg, do século XVIII, ele afirmava que liberdade é fazer o que se deve e não o que se quer. Mas as pessoas acham, mas fazer o que se deve não é aquilo que o outro manda, ou que o outro determina apenas. É aquilo que a própria consciência determina para si mesma. Aquele que faz aquilo que a consciência determina, age de forma livre porque faz o que deve. Falamos de consciência como sendo aquilo onde está escrita a lei de Deus, conforme a pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Aquele que ouve a consciência, a lei de Deus, faz aquilo que deve e se torna livre por causa disso. Mas aquele que a descumpre perde a liberdade, porque sofre as consequências dos erros que comete. O indivíduo, digamos assim, dominado por vícios, não pode ser livre. Um alcoolista, um drogadito, um adicto, se torna escravo do vício, não pode ser livre para dizer eu sou livre para usar ou não quando quiser. Perdemos a liberdade. Mas eu uso porque quero, e quando quer, ele usa, vicia, e quando quer sair, não consegue mais. Não pode ser livre. Mas fazendo o que se deve, nos limites, na faixa do bem concedido por Deus, conforme Emmanuel nos ensina, ele se liberta, porque cumpre o seu dever. Cumpre o seu dever. Então, o indivíduo que descumpre os seus deveres, ou se torna insubmisso aos princípios da consciência, ele começa a gerar consequências daninhas ou nefastas para a sua própria vida e para a vida de todas as criaturas que o cercam. Há uma repercussão magnética das nossas ações, porque ser humano é ser junto. Não dá para viver isoladamente. Liberdade não termina onde começa a liberdade do outro. A minha liberdade termina quando a liberdade do outro termina também. Há de haver uma solidariedade entre todos os seres, daí a necessidade da ética, do comportamento ético, moralizado ou moralizante. E a nossa guia, a consciência, e é também a própria doutrina espírita que nos fala a intimidade da alma. De modo que o indivíduo que descumpre ou que se torna insubmisso aos princípios de Deus, continuando o nosso raciocínio, meus amigos, o que não é simples, o que não é fácil, ele passa a gerar consequências para si e para os outros. E mais cedo ou mais tarde, não terá como fugir, ele terá que reassumir os efeitos do plantio que realizou nesta ou em outras vidas. E aí surgem as contingências obrigatórias, os fatalismos existentes no processo reencarnatório. Vamos encontrar, por exemplo, dentro de casa, o resultado da nossa insemeadura, da nossa insementação, na figura de uma esposa incompreensível. Ou então na presença de um esposo atrabiliar, ou seja, melancólico, colérico, nervoso, ditatorial. Poderá ter também como consequência do passado, que é imposto ao indivíduo, não por Deus, mas pela sua própria ação daninha no passado, a enfermidade do próprio corpo, a enfermidade dos filhos. Poderá cair nas garras, daí a importância do bem para que isso não aconteça, poderá um indivíduo que agiu mal
cair nas garras de um chefe ditatorial, arrogante e prepotente, que o explora, que o desrespeita nos direitos mais básicos. Isso acontece. Indivíduos que caem simplesmente nas garras de psicopatas, que fogem de um relacionamento complicado e entram em outro. Por onde ele passa, os inimigos vão brotando simplesmente, ele diz, e ele termina por dizer, o que eu fiz para merecer isso? E se você puxar, digamos assim, se recuarmos no tempo, haveremos de encontrar respostas, não é mesmo? Não há como acusar ao outro. Deveres que não foram cumpridos se agravam. André Luiz afirma no livro Ação e Reação que existe um tipo de débito, não dá tempo de falar disso aqui hoje, chamado de débito agravado. Os deveres que não foram cumpridos no passado podem ficar agravados e repercutirem seus efeitos nas futuras existências. Então, aquilo que não foi resolvido no passado se agrava agora a novos compromissos no presente, e aí o fardo pode se tornar pesado, sim. Mas não por culpa de Deus. Mas Deus é tão misericordioso que nos concede, não é mesmo? Recursos para fazermos face às grandes cargas da vida. Por meio, por exemplo, de um companheiro amigo, de uma esposa, de um cônjuge fraterno, por meio de um pai generoso, de uma mãe generosa, cuidadosa, zelosa. Podemos, por exemplo, ter a assistência da espiritualidade amiga, podemos ter a mediunidade com Jesus como recurso de resgate para fazermos face a essas coisas, para anularmos o mal do passado. E quando não assumimos essas bênçãos, podemos agravar ainda mais os nossos compromissos. André Luiz chama isso de dívida agravada. Há um capítulo específico lá no livro Ação e Reação, para quem quiser acompanhar depois. Então não podemos fugir do dever. E ele diz o seguinte, que no campo das expiações, quando as provas aparecem, por causa dos compromissos não cumpridos, por causa do nosso descompromisso do passado, vão exigir de nós aquilo que ele chama de dever regeneração. E aí agora você vai ter que cumprir determinadas metas ou princípios que são impostos pela vida para você se desincumbir de determinadas tarefas que podem ser muito dolorosas. Eu acho que todos nós temos um pouco disso na vida. Aquilo que não foi cumprido deverá ser exercido com muito sacrifício, de forma heróica. Aquilo que era apenas um desafio facilmente extirpável, agora terá que ser trabalhado, vai ter que ser trabalhado de maneira heróica, através de um esforço heróico do nosso espírito. É o que ele chama de dever regeneração. Isso está lá em Pensamento e Vida. Meus amigos, me parece que há uma dicotomia, então, entre o mundo superior das ideias, valorizado pelos testemunhos do nosso amado Mestre Jesus, que é o Cristo, e os desafios de um mundo material que assula ou provoca em nós muitas tentações. Porque o que o mundo faz por fora é aquilo que trazemos por dentro. Mas o mundo tem seus desafios. O mundo poderia ser representado como sendo César. O mundo que eu digo, o mundo das paixões, dos desejos, das fantasias e das ilusões terrenas. É representado por César, o grande imperador, o grande representante das forças imperiais do mundo, não é? São as forças, aquilo que João Evangelista chama lá no Apocalipse de forças draconianas. É o dragão. Mas, por vez, o César do mundo, que representa as paixões da terra, haverá de prestar contas mais cedo ou mais tarde pelos deveres descumpridos e pelas potestades que foram conferidas pelo Cristo. Ainda há uma disputa entre Cristo e César no mundo. E muitas vezes optamos pelo César por causa das ilusões de uma felicidade que absolutamente não é possível na Terra, da forma como a imaginamos. Mas um dia, todos nós, em nome de César, haveremos de prestar contas ao nosso Cristo. Ao nosso Cristo interno, a nossa consciência, e o nosso Cristo cósmico, planetário, que é o grande governador deste planeta, que nos concede todas as oportunidades e nos sustenta como verbo de Deus na aquisição de valores que possam nos libertar das garras de César. César aqui é um símbolo, não é uma figura, digamos, mitológica personificada. É a representação dessas paixões das quais devemos nos libertar para não nos iludirmos e cairmos na deserção dos grandes valores dos princípios. Ou, isto é,
para não cairmos no descumprimento, na insubmissão aos princípios apresentados pela lei de Deus em nossa própria consciência. Meus amigos, isso não é brinquedo. E para representar, como um modelo representativo, aqui me vem à memória, o modelo representativo de Cristo e César, porque César, o César do mundo, sempre foi admoestado pelo Cristo em todos os tempos históricos do planeta. Sempre foi chamado à responsabilidade, ao cumprimento do seu dever, para que estivesse na presença do Cristo e não pudesse desertar e nem se iludir. Vamos ver esse encontro também representado pelo instante momentoso ou extraordinário em que Paulo de Tarso se encontra com o representante de César, Nero. E esse encontro ele é relatado no livro Paulo e Estevão, outra obra cuja leitura merece, cujo fragmento mereceria um estudo ou uma análise particular. Leiam em casa, façam essa leitura. Encontra-se no livro Paulo e Estevão. Paulo estava preso em Roma e ele então é levado à prisão domiciliar e consegue, graças a amigos muito queridos da cidade de Roma, uma audiência com Nero. Então, Paulo ali é o representante do Cristo. E Nero é o representante de César, do grande império, das forças draconianas do mundo naquele momento. E que ainda estão aí, digamos assim, simbolicamente em todos nós. Porque há muita ambição na Terra ainda, na Terra. E aí Paulo admoesta, se coloca na sua presença. Quando o encontro se dá, ele se dá na presença dos seus assessores, dos seus asseclas, dos seus acólitos. Paulo chega franzino, machucado, cheio de marcas, mas era um gigante espiritual, com a consciência tranquila pelo dever bem cumprido. É aquele que não desertava. Vontade férrea, inflexível. E ele, então, é dada a palavra a Paulo. Nero o despreza, porque se tratava de um judeu impudico, sujo, magro, esquálido, esquelético, pobre, miserável. O chefe dos pretorianos, o prefeito dos pretorianos, também não encontrava razão nenhuma para que aquele mendigo pudesse falar e pediu mesmo que ele não falasse, mas Nero deu a oportunidade e ele começou a dizer: olha, imperador, eu falo aqui não aos homens, olha a coragem desse homem, né? Eu não falo aqui aos homens, ao homem falível, à personalidade humana da terra. Eu falo ao grande administrador, que é o Senhor, a majestade imperial, e que deveria ser o pai, e que é o pai de milhões de criaturas, ou de romanos, de criaturas no mundo. Quando ele fala isso, ele afaga o ego de Nero, que gostava muito dessas coisas. Mas Paulo, logo em seguida, continua dizendo: mas eu te quero dizer e denunciar que nestes dias difíceis de Roma, porque Roma havia sido incendiada por ele, e ele colocou a culpa nos cristãos, o Nero havia sido incendiada por Nero, ele diz: olha, nestes dias em que as chamas devoram esta cidade, muitos cristãos romanos, judeus, estão sendo presos e levados e sendo torturados nas prisões e levados ao gládio da morte. E eu quero dizer que muitos dos seus assessores, eu quero crer que o Senhor tem plena consciência das suas responsabilidades como grande imperador do mundo. Mas quero dizer que a sua corte está sendo serviciada por terríveis víboras que precisam ser extirpadas, porque em seu nome realizam grandes injustiças e descumprem o dever em sociedade, matando, destruindo e espoliando os mais pobres. E a responsabilidade atribuída pelo grande crime da queima, que devorou a cidade, mais de 2/3 da cidade, atribuída aos cristãos, não merece prosperar, e o Senhor não pode acreditar nisso, e deverá adotar providências que deem salvaguarda a estas criaturas, muitas delas sacrificadas voluntariamente no atendimento benemérito às vítimas das queimaduras e da fogueira. Muitos sacrificaram em favor da vida. Muitos dos seus patrícios, dos patrícios romanos, abandonaram a cidade. Mas os cristãos, muitos deles até a própria morte, para salvarem outras vidas. Apelo, então, a vossa majestade, que se apiede. Compreenda, ele disse outra coisa interessante, com muita coragem, que deixou Nero, digamos assim, com os pelos arrepiados, né?
Ele disse que muitos daqueles que foram negligentes no cumprimento do seu dever e que estiveram no seu trono, no seu lugar, ó Nero, foram levados pela morte e conduzidos às vascas dos túmulos. E é por esta razão que o poder do império, ele é transitório e haverá de prestar contas gravíssimas ao Cristo que eu represento neste instante. Eu apelo para que o Senhor se apiede e tenha misericórdia dos cristãos e os liberte. Nero estava, digamos, ofendidíssimo, mas não teve coragem de replicar. O prefeito dos pretorianos quis matá-lo ali. Se o Senhor quiser, divino, nós o matamos, o sacrificamos aqui agora. Mas não faça isso. Vamos dar a ele um falso perdão. Diga a ele que fique à vontade, vou conceder-lhe liberdade para que fique livre da prisão. E mais tarde vou pensar no que fazer com ele. Muito provavelmente ele morrerá. E de fato aconteceu. Vejam que Paulo, em nome de Cristo, apelou a César, a Nero, que é o grande representante do César terreno das paixões humanas, mas não teve jeito. A resistência é grande demais, não é mesmo? Meus amigos, eu me encaminho ao encerramento apresentando aqui esta ideia de Cristo e César em nossa vida, para que jamais nos deixemos iludir pelo descumprimento das nossas obrigações e dos nossos deveres, porque não haverá desculpas, principalmente para aqueles que no auge ou no ápice da sua responsabilidade negligenciar a própria consciência lúcida dos deveres a cumprir. Aquele que conhece não poderá pretestar ignorância em tempo algum. Nós espíritas trazemos uma grande responsabilidade nesse aspecto, não é? Nós não podemos dizer que não sabemos. E num grande momento da nossa prestação de contas, a própria consciência, no tribunal da nossa consciência, o que poderemos pretestar? Porque não há padres. Não poderemos dizer que está escrito na Bíblia, está escrito assim, que o padre me disse, ou que o pastor me falou. Simplesmente não teremos desculpas. Estaremos diante da nossa própria consciência. Mas Cristo não nos abandonará e não nos julgará por isso. Será sempre o companheiro, Cristo, a quem prestamos contas pelo dever bem cumprido. Então vale a pena trabalhar no bem. Vale a pena submetermos-nos ao magnetismo desse Cristo extraordinário. Meus amigos, eu quero dizer aqui, pedindo licença, pedir paciência aos senhores, que certa feita Pedro estava na Casa do Caminho em Jerusalém, muito cansado depois de um dia de laboriosas atividades de assistência aos pobres. E à medida que o tempo foi passando, ele foi ficando mais estressado, mais nervoso. E ele também admoestava, ele maltratava os pobres e os miseráveis, acusando-os, fazendo acusações, levantando o seu passado, jogando em cara no rosto dessas pessoas o seu próprio passado desditoso, porque ele estava muito nervoso. E ele olhava, por exemplo, para um pobre paralítico que trazia as mãos mirradas, os braços enrijecidos, e dizia, ele merece a dor que passa, o sofrimento que tem, porque ele agrediu a própria mãe num dia de embriaguez, merece sofrer. E o que esse miserável está fazendo aqui? Isso conversando com um assistente da Casa do Caminho. Pedro era assim, não é? Muito apaixonado, muito sincero e cansado. Vejam como ele é humano. Nós também temos momentos assim. Ele olhou, ele percebeu também a presença de uma mulher que estava pedindo assistência, socorro, e ele disse, saia daqui, miserável, mulher maldita, porque eu conheço a sua história. Muitas vezes você condenou à morte agredindo a escravos. Você matou muitos escravos agredindo-os até o último suspiro. Você foi terrível. Você é uma assassina. E o que deseja na casa do Senhor? Neste pouso abençoado do Senhor? Saia daqui. Ele também um paralítico dizia, falava assim, saia daqui também, porque você não é digno de estar aqui. Eu conheço todo dia, porque já estava cansado. Quando o sol se pôs por volta das 6 horas, ele manda fechar tudo e não quis mais atender mais ninguém. Mas nesse instante alguém bate na porta. Bate na porta. Era um peregrino retardatário. Ele abre a porta e já solta os cachorros, vamos dizer assim, em português bem claro. O que você quer? Não percebeu que a casa já está fechada? Eu estou cansado, não dá para dizer. Avente depressa, fala logo o que você quer.
Quando ele disse isso, quando ele estava falando isso, ele percebeu que o peregrino tinha um aspecto muito diferenciado, um aspecto nobre, olhos penetrantes, muito familiares. Trazia nas mãos as marcas rubras dos pregos da cruz. Os pés sangravam. E à medida que ele foi observando e constatando isso, ele percebeu que estava diante do seu próprio chefe, do seu mestre. Era Jesus de Nazaré, já desencarnado, materializado na sua frente, na porta da casa do caminho. Quando ele percebe isso, ele se sente constrangido, tomba de joelhos, arrependido, envergonhado, começa a chorar e pergunta: mestre, o que o senhor deseja de mim? Estou a seu serviço. Mudou tudo, né? E Jesus não deixa barato, eu costumo dizer assim, mas com carinho, com muito amor, não é nada de vingança. E Jesus, tocando a sua besta na cabeça, nos cabelos de Pedro, que estava de joelhos chorando em prantos, disse apenas: Simão, Simão, o nosso trabalho não é de assistência aos espíritos puros, mas aos sofredores. Eu só peço que você conceda aos filhos da minha misericórdia, aos sofredores, uma esmola da misericórdia. Esse é o título do capítulo de Humberto de Campos, lá no livro Os Apólogos. Eu só peço a esmola da compaixão, que é a misericórdia. É a manifestação amorosa de um coração que se coloca na miséria do outro. Me parece maravilhosa esta ideia de que a compaixão seja uma esmola e é acessível a todos os miseráveis da terra. Se nós temos muitos compromissos e precisamos da misericórdia de outros para não desistirmos, precisamos reconhecer também reconhecer que os outros também precisam de compaixão. E aí eles deveremos oferecer ou deferir os nossos melhores préstimos para que no momento certo eles recuem. Para fechar mesmo, eu quero dizer o seguinte, em síntese, não fujamos das responsabilidades ou da presença do Cristo. Poderá ser muito mais difícil mais tarde, ou bem mais difícil, se desertarmos agora. Aqueles que dispuserem de condições, que busquem ajuda, que se coloquem a serviço do bem sob qualquer condição. Pratiquemos a caridade, busquemos o apoio dos companheiros. Mas se por acaso eles não estiverem ao nosso lado, porque também desertaram, nos abandonaram, em nome da ingratidão dolorosa, oremos a Jesus, que haveria de estar conosco até a consumação dos séculos. Ele não nos abandonará. Meus amigos, disse, através da mitologia grega, eu gosto muito disso, que há no panteão, na mitologia grega, uma figura mítica chamada Sísifo. Era um desses indivíduos espertos que descumprem deveres e que querem tirar vantagem de tudo. Disse que Sísifo, certa feita, havia descoberto, estava sabendo de que a filha Egina, chamada Egina, filha do deus Azopo, que é o deus das fontes, havia sido sequestrada pelos deus Zeus. E o que ele fez? Porque ele queria aguadas para suas propriedades, ele era rei de Corinto e precisava de águas para os seus jardins. Ele contou então para o deus Azopo, o deus das fontes, quem havia raptado a sua filha, Egina. E, de fato, ele recebeu em recompensa as aguadas de que necessitava nas suas propriedades. Mas Zeus ficou enfurecido quando soube da delação. E mandou que a morte Thanatos descesse à terra para buscar o grande rei de Corinto, Sísifo, que era astuto, mas não era inteligente. Era esperto. E quando a morte entrou, ele começou a elogiá-la, porque sabia que não tinha mais jeito. Começou a elogiá-la, e a morte é muito vaidosa, disse, né? É dito por aí. Thanatos. E ele quis dar um presente a ela. Eu tenho um presente para lhe dar, porque você é tão linda. Eu tenho um colar de pérolas. Mas, na verdade, então, quando ele a pôs, mas, na verdade, não era um colar, era uma coleira. E quando Thanatos se deixou encolerar, ficou presa, ou ficou preso. E a partir destes dias, ninguém mais morreu. E isso provocou um furor entre os deuses, porque Hades, o deus dos infernos, o deus das almas, vai à presença de Zeus e diz que as pessoas não estavam morrendo,
que não havia nenhum contingente de criaturas mortas que descessem ao Hades. E Zeus, então, manda apurar a realidade, manda apurar a verdade, e descobre que Thanatos havia sido aprisionada pela coleira de Sísifo. E quando ele a liberta Thanatos, que arrebata Sísifo, o rei de Corinto, à presença de Deus. Mas antes de morrer, nos últimos instantes, ele esposa espertamente, porque ele era esperto, mas não era inteligente, era astuto. Ele pede à esposa que o corpo não fosse sepultado, que aguardasse segundo as ordens, e ela saberia por quê. Ele vai então à presença de Zeus, e Zeus o condena. E antes de ser condenado, de ser julgado, ele o julga, mas antes de ser condenado, de prolatar sua sentença definitiva, Sísifo evoca o seu direito de rei, de receber as exéquias, as homenagens fúnebres, como rei que havia sido na terra, porque os homens haviam se esquecido. E Zeus autoriza que Sísifo descesse à terra, à presença da sua esposa, para pedir as homenagens. E quando ele desce, ele retoma o corpo, ressuscita, e foge com a esposa e nunca mais volta, para fugir da morte. Os anos se passam, meus amigos. E ele envelheceu, o corpo ao quebrado. E um dia o Deus Hermes, o Deus mensageiro, o encontra. E sabendo de tudo, o arrebata pela morte, porque não havia mais jeito. O arrebata à presença de Zeus, mais uma vez. E aí não teve jeito. Era o momento definitivo, ele havia sido esperto demais, sempre tentando tirar vantagens das coisas. E Zeus o condena da seguinte maneira: ele deveria ser condenado, ele deveria carregar uma pedra enorme, muito pesada, montanha acima. E quando ele a colocasse no alto, a pedra novamente rolaria para baixo, e ele teria que recomeçar a tarefa eternamente. Disse que Sísifo, rei de Corinto, encontra-se lá naquela montanha até hoje, rolando pedra acima, para pagar pelas suas culpas. E quando ele atinge o ápice, a pedra volta, e ele tem que começar tudo de novo. Não tem jeito, meus amigos. Não sejamos espertos. O mundo não é dos espertos. O mundo é dos sábios e daqueles que dispõem de consciência tranquila no cumprimento do dever. Estejamos, então, na presença do Cristo. Não é mesmo? Confiantes na vontade do Pai, no cumprimento dos nossos deveres, para que nos libertemos das conjunturas e injunções do passado e nos entreguemos à presença do Cristo como sendo o nosso verdadeiro Senhor, para a transformação do mundo, para a transformação de nós mesmos, para a felicidade da terra, para a felicidade das nossas próprias almas eternas. Eu agradeço pela paciência, pela presença de todos, que Deus os abençoe a todos, e que tenhamos um excelente final de semana sob as bênçãos de Jesus.